Imagine a gente quando para assistir um noticiário, né, e escuta falar de tragédias, tal como escutamos ao longo deste ano, de crianças assassinadas numa escola, de pessoas raptadas, pessoas violentadas. Então, tudo isso causa um mal-estar. Eu imagino que o profeta Abacuque, ele estava ali reproduzindo esse mal-estar, aquilo que estava lhe angustiando, né? E o desafio aqui é tentar entender como Deus está agindo enquanto uma criança sofre, como Deus está agindo enquanto uma família é destruída, como Deus está agindo quando o caos está instalado. Abacuque tem essa visão, a visão de uma situação crítica. Mas o texto de Abacuque continua nos ensinando. No capítulo 1, versículo 5 a 11, vou pedir para o pastor também fazer essa leitura, a gente vai responder a segunda pergunta, que nos diz o seguinte: Deus estava mesmo inerte frente aos pecados praticados por seu povo? Porque era um outro problema, pastor. Além das questões sociais que envolviam o contexto do profeta, a questão da fé parece estar sendo desprezada. As pessoas não levam a sério as coisas do reino. Mas que providências Deus tomou em meio a este cenário? Abacuque 1, 5 a 11, por favor. O texto diz assim: Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível dela mesma sairá o juízo e a sua indignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, e os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombaria, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. E o versículo 11, então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Pastor, explica para a gente aí essas palavras de Abacuque, ao mesmo tempo respondendo essa segunda pergunta, por favor, para o pessoal de casa poder se situar naquilo que a gente está conversando hoje. Então, assim, Deus, o profeta Abacuque, ele está vendo a situação caótica em que o povo de Judá está, e ele lida com esse drama da condição humana, do sofrimento humano. É certo que a maioria do povo é injusto, está pecando, mas é o povo de Deus, né? Então, o que ele quer saber, o que ele está perguntando é exatamente isso. Será se Deus não está vendo a situação caótica em que o seu povo está vivendo? Porque Deus não faz nada? Porque Deus não faz algo? Será que ele virou as costas? Isso, né? Então, sim, será que ele virou as costas? A gente sabe que nós temos aqui, desde os tempos mais antigos, você vê grandes homens de Deus falando dessa maneira, né? Com muita sinceridade, com muita verdade, né? Com o coração aberto e com muito respeito, sabe? Ele conhece Deus, Abacuque sabe quem é Deus, né? Mas nós estamos vivendo uma época em que eles não tinham ainda a revelação já completa, né, da história, o pleno conhecimento como nós temos hoje, com a vinda de Cristo, com o esclarecimento, jogando luz sobre os textos do Antigo Testamento. Não, eles viviam exatamente nessa época em que estava sendo construído todo esse cenário. É normal você ver Gideão perguntando para Deus: Senhor, por que nos sobreveio esse mal? Se tu estás conosco, por que isso está acontecendo? Né? A gente costuma ver o resultado, né? Isso. Mas tem que aprender com os processos. Os homens de Deus tiveram processos dolorosos até alcançar os resultados que a Bíblia apresenta, né? E aí você vê Jó perguntando: Senhor, por que estou sofrendo? Qual é a causa do meu sofrimento? E você vê Abacuque aqui também clamando, né? O livro de Abacuque, ele é basicamente composições poéticas. Isso. E ele fala a Deus
de uma forma, ele usa uma linguagem bem rebuscada, ele constrói muito bem o seu linguajar e com toda a franqueza e sinceridade a gente vai expondo ali a Deus, se compara muito aos salmos de Davi, né? Até quando clamarei, Senhor, não me escutarás, né? E o profeta Abacuque está dizendo, está vendo violência acontecer, está vendo as coisas acontecerem e ele está ali esperando uma resposta de Deus. E o que mais deixava o profeta inquieto era essa demora de Deus, né? Você vê que o ser humano é igual em todo o tempo, né? Nós sempre queremos ter respostas rápidas, né? Muda os personagens, o cenário, mas as atitudes são as mesmas. Somos seres humanos, né? Nós temos esse coração do qual nós não temos o controle de todas as coisas e a gente não sabe o futuro, nós não temos conhecimento do que Deus está fazendo ou vai fazer, então a gente fica ansioso e o profeta Abacuque sofre com isso e ele está ali querendo saber se Deus ele vai permanecer inerte. Mas aí vem a resposta, né? Deus mostra para ele, Deus está mostrando as cenas, né? As primeiras cenas, o pecado do povo. Depois Deus vai ampliar um pouco mais essa cena para o profeta Abacuque e vai mostrar que Deus não está inerte, que Deus ele já está agindo, inclusive, os propósitos de Deus já estão sendo colocados em ação, porque ele está trazendo as nações estrangeiras, os babilônicos já estão marchando, vindo em direção a Jerusalém. Eles serão usados por Deus como juízos de Deus. Eles virão para marchar contra Jerusalém, contra Judá, e o propósito aqui é trazer julgamento. Deus vai julgar a sua casa e vai julgar por métodos não convencionais, né? Isso é algo, assim, surpreendente, né? Quais providências Deus tomou? Deus tomou essa providência. Na sua soberania, aliás, o tema dessa lição, né? Na sua soberania, Deus tomou esta providência. Ele vai tratar o pecado de Judá como um remédio amargo, da sua maneira. É como o pai vai dar um remédio amargo para o filho, não quer, mas esse é o método. Então, Deus, na sua soberania, usará um método não convencional e que a gente vai ver na próxima pergunta, não vai agradar muito ao profeta Abacuque essa forma como ele vai tratar ali o povo de Judá.